Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Hoje vamos estar juntos mais uma vez para lutarmos, para fazermos batalha espiritual. Este programa de Lutar até Vencer tem um carisma de fazer intercessão, de lutar no mundo do espírito. A Bíblia diz que a nossa verdadeira guerra, a nossa verdadeira luta, não é contra as pessoas, não é contra os problemas, mas sim no muro do espírito. E é por isso que hoje nós vamos estar juntos para fazer intercessão. E se você que está me assistindo nesse momento está passando por alguma situação que precisa de oração, você pode enviar para nós o seu pedido de oração através dos contatos que estão aparecendo aqui no rodapé. E no final nós vamos orar juntos e eu tenho certeza que Deus ele vai ouvir a nossa oração. O nosso programa de hoje nós vamos começar, como de costume, com louvor. A Bíblia diz que Deus ele habita no meio do louvor do seu povo. E nós vamos começar com a música que diz assim: cantai um hino, cantai ao Senhor. Se você já conhece a música, já pode cantar, já pode bater palmas. Se você está no trabalho, está dirigindo, pronto, já não dá para fazer isso, mas canta e louva a Deus, porque o louvor é uma arma muito poderosa, uma arma espiritual. Nesse programa de Lutar até Vencer, nós usamos armas, mas não são armas normais, armas convencionais, mas são armas espirituais. E o louvor é uma arma muito poderosa para vencermos os problemas, para superarmos os obstáculos que aparecem na vida. Então, vamos a isso, vamos começar louvando a Deus, vamos cantar o hino ao nosso Deus. É isso mesmo, vamos louvar o nosso Deus. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Oh, Ele é digno, digno. Só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Só Ele é digno, digno. Estenda suas mãos e louve a Deus. Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Cantai. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Só Ele é digno, digno, digno. Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro. Cadê o sorriso no rosto? Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro em Ti, Jesus. mais uma vez eu alegro. Eu alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti. Meu Deus e Rei. Eu alegro em Ti, Jesus. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu alegro. Cante com toda a sua alegria. em Ti, meu Rei. Eu alegro em Ti, Jesus. E o passinho de dança? Eu alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro. Levante as suas mãos e cante. Eu alegro. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Ergue a tua voz. Ergue a tua voz e dança de alegria. Dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria. Dança de alegria no lugar. Quero ver vocês que estão aí. Ergue. Ergue a tua voz e dança de alegria. Dança de alegria no
a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Ergue as tuas mãos, ergue as tuas mãos e louva o seu louva o nome de Deus. Louva o seu nome, Sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome. Louva o seu nome, sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Ergo as minhas mãos, ergo as minhas mãos e louva o seu nome. Louva o seu nome, sua santidade. Ergue as suas mãos e louva o seu nome. Louva o seu nome, sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. cantemos louvores ao seu nome. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Amém. E você que está deste lado, eu tenho certeza que você está firme nas promessas de Jesus. Não é no que as pessoas dizem, no que você pensa, mas é firme na palavra de Deus, na Bíblia. Você está firme no que Deus diz que você é. É ou não é, Rebeca? Você está firme? Estamos firmes. Eduardo, você está firme? Aonde? Nas promessas? Então é isso mesmo que nós vamos cantar agora mesmo. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Vamos lá, com as palmas. Eu estou firme. Firme na onde? Nas promessas de quem? De Jesus. Eu estou firme. Declare isso, meu irmão. Nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Ei, firme, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez, firme nas promessas. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Ei, firme, firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente eu não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Ei, firme, firme nas promessas de Jesus. Eu estou tão firme. Estou tão firme, Não irei vacilar. não irei vacilar. Jesus é minha rocha.
promessa de Jesus. É isso mesmo, nós temos que estar firmes nas promessas de Jesus. Há pessoas que colocam sua fé naquilo que a mãe diz, naquilo que a avó diz. Há muitas pessoas que colocam a fé no governo, mas nossa fé deve ser colocada na palavra de Deus. Devemos estar firmes na palavra de Deus. E quando nós estamos firmes, andamos com Deus, nós podemos todas as coisas. Você que está em casa, anda com Deus. Decide hoje começar uma vida com Deus, levar Deus a sério. E você vai experimentar, vai ver que o Senhor é bom. E para aqueles que andam com Deus, tudo é possível. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e você que está em casa também. E é isso mesmo que nós vamos cantar agora. Convido você a dar um passinho de dança. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare isso com fé. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece? Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Declare mais uma vez, eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o quê? Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que. E a dancinha? Nós podemos tudo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso mesmo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E como nós acabamos de cantar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Isso é mesmo verdade. No entanto, há muitas pessoas que não sabem aquilo que Deus fala na Bíblia, aquilo que Deus fala na palavra. E é por isso que nós aqui no canal TV Maná Brasil, nós temos um programa chamado Grupo Familiar. Neste programa, um apresentador, um líder que ensina os rudimentos da palavra de Deus. E se você que está me assistindo nesse momento, não tem oportunidade, não teve então a oportunidade de ler a Bíblia, não conhece assim muitas coisas, eu quero convidá-la a estar conosco nos programas do Grupo Familiar. É um programa semanal, onde você vai poder abrir a Bíblia, ler a Bíblia e conhecer um pouco mais de Deus. E eu também queria hoje anunciar 2 livros que são fantásticos, que é o livro O que Jesus Veio Fazer à Terra. Aqui nesse livro, de autoria do apóstolo Jorge Tadeu, o apóstolo ensina sobre assuntos muito importantes. O que é que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio nos trazer salvação, veio nos curar e veio nos ensinar como é que nós podemos viver aqui neste planeta e sermos vencedores. Você também pode ler um livro que é muito bom, que também ajudou muitas pessoas em toda parte do mundo, que é esse livro aqui, A Origem dos Problemas. Nesse livro, o apóstolo explica as principais causas dos problemas das pessoas, que as pessoas passam comumente. A Igreja Maná está presente em mais de 40 países e em todas as partes onde esse livro chegou, muitas pessoas foram ajudadas e você também pode ser ajudado com estes livros que estão cheios de versículos bíblicos. São assuntos separados por temas que eu tenho certeza que vão te ajudar.
Você pode ter acesso a este livro em qualquer igreja humana aí perto da tua casa, ou também pelo site da editora Curiacos. Você poderá acessar esse material, ler e aprender muito sobre a palavra de Deus. E eu também gostaria de anunciar, para terminar, mais um assunto, que é a consulta pastoral. A consulta pastoral é um serviço que nós, como Igreja Maná, oferecemos a todas as pessoas que precisam de ajuda. Por vezes a pessoa está passando por um problema, uma situação difícil e não sabe como sair, como se desembaraçar daquele problema. Outras vezes as pessoas precisam tomar decisões e gostariam de saber a direção de Deus antes de tomar a decisão. A consulta pastoral serve para isso, para ouvir e falar. É uma conversa em privado que você pode ter com um pastor, uma pastora, Eles vão falar pela palavra de Deus. Na consulta pastoral não é dada opinião pessoal, mas sim é falado a palavra de Deus sobre aquele assunto em questão. Você poderá agendar uma consulta pastoral entrando em contato aqui com os números que estão aparecendo de rodapé. E um dos nossos pastores, com muita alegria, vai poder te ajudar, tá bom? E aqui dando continuidade ao nosso programa de hoje, nós vamos agora adorar a Deus. Vamos cantar agora a Deus, continuar a cantar. Estávamos cantando aqui músicas alegres, dançamos, pulamos, E agora nós vamos cantar músicas mais calmas, músicas mais lentas. Porque para entrarmos na presença de Deus é como que um caminho ao átrio, depois o santo e o santo dos santos, que é onde Deus está. E esse caminho que nós fazemos é um protocolo que Deus estabeleceu para entrarmos na presença dele. E agora nós vamos para o lugar santo e o santo dos santos para podermos tocar em Jesus. Se você pode fechar os seus olhos, pronto, pode cantar, não sei onde você está. Algumas pessoas nos assistem de casa, outras do trabalho. Há pessoas que nos acompanham pela internet, quem sabe está dirigindo e não dá para parar. Mas o que importa é a intenção do nosso coração. Agora é o momento de prestarmos homenagem, culto, reverência ao nosso Deus. Então, feche, se for possível, os seus olhos, Cante a Deus. Ele é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Ao único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder. Nos rendemos a
Ó Deus, nós consagramos agora toda a nossa vida, tudo aquilo que temos, ó Deus, a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós agora vamos falar um pouco, né? Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre dois assuntos, que é sobre a área financeira e também como podemos lutar contra o diabo. Quando nós falamos de área financeira, é sempre uma área muito delicada. Uma área delicada, né? Porque as pessoas não costumam falar assim. Mas é uma área também muito importante. Porque quando a pessoa tem as contas pagas, tem a sua vida equilibrada, tem as contas em dia, tudo fica muito mais fácil para a gente poder organizar a nossa vida pessoal. E eu queria dizer para vocês, né, que a vontade de Deus é que todos nós sejamos prósperos. Deus quer que você em casa esteja próspero, tenha suas necessidades supridas. O que acontece é que a gente, quando sai na rua, a gente vê muitas pessoas sofrerem. A gente vai andar de carro, a gente vê nas ruas pessoas pedindo dinheiro nos sinais, gente passando necessidade nas ruas. Pronto, essas cenas que são muito tristes de se ver, né? Ninguém gosta de ver uma coisa dessa, mas é muito comum, infelizmente, no nosso país. E a gente pensa assim, bem, então será que se Deus é bom e se Deus quisesse ajudar as pessoas, nada disso aconteceria? Mas não é bem assim, não é? Não é que Deus virou as costas para um homem, foi o homem que virou as costas para Deus. Se você andar aí na rua, você vai ver muita gente aí barbudo, barba mal feita, cabelo tudo assim. E não quer dizer que não existam barbeiros. Não quer dizer que não existam cabeleireiros. Mas o barbeiro só consegue ajudar quem vai até a barbearia. Deus só consegue ajudar as pessoas que vão até Ele. E muitas pessoas acreditam em Deus, sabem que Deus existe, têm respeito a Deus, mas não conhecem a Deus. Porque conhecer a Deus não é apenas saber que Ele existe, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer aquilo que Deus promete na sua palavra. E há muitas pessoas que sabem que Deus existe, mas nunca leram a Bíblia. Eu não estou a falar de ler a Bíblia toda como no sentido de um grande conhecimento. Eu estou falando no sentido de ler passagens da Bíblia, não é? Porque quando nós lemos a Bíblia, estamos a ver como que fotos de Jesus. Então vemos Jesus curando um doente, vemos Jesus expulsando um demônio, vemos Jesus andando sobre as águas, ele pagando os impostos, tirando água de um poço. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a conhecer Jesus, conhecer Deus como Ele é. E ao ler a Bíblia, vemos que Deus é bom. Deus é bom. E Ele tem o melhor para nos dar. Jesus, Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Agora, eu preciso andar com Ele para fazer as coisas do jeito dEle, porque Deus não vai me abençoar do jeito que eu quero. Sou eu que tenho que me dobrar e conduzir a minha vida do jeito que Deus diz. E financeiramente é a mesma coisa. Se eu começar a ler a Bíblia, começar a entender como é que Deus pensa e eu viver de acordo, eu vou ter tudo aquilo que Deus promete na sua palavra, que é uma vida com abundância. Quem sabe você está aí desse lado e está passando por problemas financeiros, dívidas. Há muita gente assim. Há outras pessoas, não é, que têm projetos, como abrir uma empresa, começar o seu próprio negócio e precisa de um capital para dar início, precisa como começar, como fazer. Sabe de uma coisa? Quando nós aprendemos a fazer de Deus a nossa fonte, nós vencemos sempre. E eu queria hoje mostrar essa vontade de Deus, não apenas pela palavra, pela pregação aqui, não é? Mas também abrir a Bíblia para que nós possamos ver juntos o que é que Deus fala. Não sei se você que está desse lado tem Bíblia. Se você tiver e puder abrir, lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 19. É lá no Novo Testamento, Filipenses 4, 19. E diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, é o meu Deus, Ele é quem, segundo as riquezas dEle, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Eu não sei qual é a tua necessidade, você que está desse lado. Tantas pessoas nos assistem nesse momento. Mas sabe de uma coisa?
Deus é um só. E Ele está te vendo aí nesse momento. Eu não consigo te ver daqui, mas sabe de uma coisa? Deus está te vendo e Ele conhece as suas necessidades, aquilo que você precisa. E essa promessa, como está escrito na Bíblia, é para você também. O meu Deus, o teu Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Necessidades emocionais, necessidades financeiras, necessidades familiares. Ele vai suprir todas, mesmo todas, as tuas necessidades. E como é que Deus supre, não é, as minhas necessidades? Quando se trata da área financeira, em particular, como eu estou falando agora, como é que Deus supre as nossas necessidades? É quando nós passamos a viver através de uma lei que Deus estabeleceu lá em Marcos 4, que é a lei cardinal do reino de Deus. A lei de semear primeiro para colher depois. Tudo no reino de Deus, tudo neste planeta funciona como um homem que lança semente à terra. Tudo aquilo que eu quiser plantar, que eu quiser colher, perdão, tudo aquilo que eu quiser colher, eu tenho que plantar primeiro. Se eu quiser colher batata, o que eu tenho que plantar? Tenho que plantar batata. Quem quer colher arroz, adivinha? Tem lá e tem que plantar arroz. E se você está aí desse lado, precisa colher dinheiro, seja por que motivo for, sabe o que você precisa fazer? Plantar também dinheiro. Eu sei que para as pessoas que me assistem pela primeira vez, quem sabe, é a primeira vez que você está aqui conosco no canal da TV Maná Brasil, primeira vez que houve uma mensagem dessa, por vezes vem aquele pensamento, o pastor está falando de dinheiro porque o pastor quer o dinheiro, não é? Mas não é assim. As ofertas não foi algo que a igreja Maná estabeleceu. As ofertas foi algo que Deus estabeleceu com o objetivo de abençoar o povo, de abençoar todos aqueles que confiam em Deus. E por isso eu comecei falando, não é? Você conhece Deus? Sabe como é que Deus pensa? É o que está escrito aqui na Bíblia. Eu não tenho tempo assim de abrir muitos versículos hoje, mas eu queria compartilhar com você a história de uma mulher que ela viveu um milagre, ela viveu o sobrenatural. Ela tinha uma conta para pagar, tinha lá uma situação para resolver, e ela foi na igreja. Ela foi buscar com um profeta. Naquela época, nós tínhamos os pastores, os bispos. Foi pedir ajuda, e Deus ajudou. Mas ajudou de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural. E é como Deus também quer fazer com você. Também quer te ajudar, não de uma maneira normal e comum, mas de uma forma sobrenatural. O tema dessa mensagem, primeira parte, né, é que o dinheiro do crente são vasos que Deus vai encher. E sobre esse milagre que eu queria falar com você hoje, sobre o milagre da multiplicação aqui que Deus fez nos vasos dessa mulher. E a mensagem de hoje está aqui no livro de 2 de Reis, no capítulo 4, e começa aqui no versículo 1. A história é um pouco longa, não vou ter tempo de ler todos os versículos, mas você poderá ler depois com calma na sua casa, né? 2 de Reis 4, no versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres do profeta, que chamou Eliseu, clamou, a palavra é diferente, né? Clamou, é forte, pediu ajuda, né? Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus filhos, meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu disse: O que tenho de fazer? E também acontece muitas vezes, né, estamos na reunião, e há pessoas que chegam pedindo ajuda. Preciso de ajuda, preciso disso. E às vezes uma resposta normal: o que é que eu posso fazer por você? Deus, Ele quer te fazer de você uma pessoa grande. E não importa como a gente chega na igreja, não importa o estado, como nós estamos quando damos os primeiros passos. O importante é como a história acaba. E a história sempre termina bem quando a gente faz aquilo que Deus disse. E olha o que diz aqui no versículo 2. Eliseu falou, não é? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede emprestados vasos vazios a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos.
E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse-me: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Essa história não é lida assim, pronto, nem por vezes nem conseguimos ver o grau de sofrimento que aquela mulher estava. Os 2 filhos delas iam ser vendidos como escravos. Naquela época as mulheres não trabalhavam assim, não precisavam da ajuda do marido, dos filhos. O marido morreu, tinha lá os filhos para ajudá-la e os filhos iam ser vendidos. Ela ia ficar sozinha. Mas ela recorreu ao lugar certo, recorreu à casa de Deus, à igreja, e pediu ajuda. E quando a gente chega na igreja, nós temos que estar com o coração aberto, com os ouvidos abertos para aquilo que Deus quer fazer, do jeito que Deus quer fazer. O profeta perguntou: o que é que você tem? O profeta não deu nada, ele perguntou o que era que ela tinha. Ela só tinha vasos. Ele falou: olha, então agora vai e pega lá vasos vazios, mas não poucos. O profeta não disse a quantidade, falou: vai, pega o que você quiser. E ela foi no vizinho da frente, vizinho de trás, da direita, da esquerda. Se lá, a Bíblia não fala, se ela andou a rua inteira e pegou lá um monte de vasos. E ela foi lá, entrou na casa dela e fechou a porta. E não faz muito sentido o que o profeta disse, porque ele pegou, olha, pegar lá um vaso com azeite e pega outro vaso vazio. Agora transfere do cheio para o vazio. O que era que ia acontecer? Quando esse vaso cheio desce tudo, ficava vazio. Mas aí foi que Deus entrou. Deus entrou na multiplicação. Deus entrou no sobrenatural. Ela colocava o vaso cheio e ia enchendo. E o vaso cheio nunca acabava. Ele encheu o primeiro vaso, encheu o segundo vaso, o terceiro, o quarto. A Bíblia não diz quantos vasos, mas todos os vasos que ela encheu, que ela trouxe, Deus encheu. Hoje, o nosso dinheiro são como esses vasos. Quando nós damos o nosso dinheiro para Deus, estamos a dar vasos a Deus para Deus encher, para Deus multiplicar. Quantos vasos Deus encheu? Todos. Aquele que ela trouxe. E quantos vasos ela trouxe? Aquilo que a fé dela alcançava. Quando a gente acredita muito, a gente consegue dar muitos vasos. E todos os vasos que nós dermos a Deus, Deus vai encher. Então hoje, nós também podemos praticar essa palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Você que está em casa, está me assistindo, decida hoje também viver o sobrenatural de Deus. Decida viver de sementes e do poder do alto. O grupo de louvor vai cantar a música que diz: Deus é fiel. E é isso mesmo que Ele é. Ele é fiel. Quem sabe você está aí, está com contas para pagar, está aflita, preocupado e pensa: mas bispo, você não sabe da minha situação. Olha, saber eu realmente não sei, mas a Bíblia sabe, Deus sabe, como está escrito aqui na Bíblia. Essa mulher também estava passando por uma situação muito difícil, mas ela decidiu agarrar-se numa promessa. E você também pode se agarrar na promessa de Deus. Deus é fiel. E como nós lemos no começo, em Filipenses, Ele quer suprir todas as tuas necessidades. Dinheiro não vem por chorar. Dinheiro não vem por pedir. Dinheiro vem por semear. Por isso, quero convidar você a também viver de sementes, viver o poder do alto. Enquanto o grupo de louvor canta uma música, você agora vai preparar a tua semente, preparar a tua oferta, teu dízimo, que são vasos para Deus encher. Você pode trazer esse dízimo, essa oferta, à igreja Maná mais perto da sua casa, ou então semear através dos meios que estão aparecendo aqui na sua televisão, na sua tela. O importante para viver o sobrenatural é agir na fé. Essa força da fé, essa força do nosso coração, ela vem por ouvir a palavra, mas ela sai por agir. Então agora é hora de agir na fé, é hora de dar os nossos vasos a Jesus, de semear o nosso melhor. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos
Deus, agora no nome de Jesus, que eu receba agora estas sementes que todo o povo hoje te entrega. Eu declaro agora o teu sobrenatural financeiro. Declaro agora a multiplicação destes vasos no nome de Jesus. Eu declaro agora que todas as pessoas que semearam neste programa, que semearam com fé, já têm as suas necessidades supridas pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero hoje falar sobre um tema que é a continuação do programa passado, que é sobre como lutar contra o diabo. Se você acabou de entrar aqui no nosso programa, no nosso canal, seja muito bem-vindo à TV Maná Brasil. Estamos aqui num programa chamado de Lutar até Vencer. E o tema de hoje do nosso programa é como lutar contra o diabo. E o programa de hoje, a mensagem de hoje, né, é baseada aqui nesse livro do apóstolo Jorge Tadeu, Como Lutar contra o Diabo. Aqui nesse livro o apóstolo ensina sobre quem é o nosso verdadeiro inimigo, que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra o nosso verdadeiro inimigo, que é o diabo. E hoje eu queria falar sobre como lutar contra o diabo. Na semana passada eu falei sobre o exemplo do touro e do toureiro, das capas, não é? Que o diabo é como um toureiro que se usa de capas, de circunstâncias, de pessoas para machucar, para ofender e maltratar. Mas quando o touro, que somos nós, que somos os fortes, os grandes, né, da história, lutamos contra o toureiro, contra o inimigo verdadeiro, nós sempre vencemos a batalha. E hoje eu queria falar sobre como é que nós podemos lutar contra o diabo. E eu queria começar abrindo a Bíblia em, Efésios, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Não sei se você desse lado tem Bíblia. Se tiver, é bom também para você ver e abrir. Gálatas, Efésios, o capítulo 6. E diz assim no versículo... Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra todos os principados. Então aqui Deus fala, né, que existe uma armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Os soldados, na época da Bíblia foi escrita, havia soldados que iam para as guerras e eles usavam armaduras para ir para aquelas guerras. Eram as espadas, eram os capacetes, né? Naquela época as guerras eram travadas assim. E aqui na Bíblia é feita essa comparação, que era o tempo, não é? Para que nós possamos entender. Então, Deus, Ele hoje também nos dá armas espirituais. É como está escrito aqui, ó, no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes. Estai, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade e a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, em toda súplica, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui Deus fala sobre a armadura, né? E fala aqui de algumas armas, né? Fala que nós devemos vestir uma armadura. Para que serve uma armadura, né? A armadura serve para duas coisas. Ela serve para proteção e para o ataque. E o diabo, o inimigo de Deus, há pessoas que nem gostam de falar essa palavra porque tem medo, tem receio. Mas, na verdade, nós não precisamos ter medo, porque em Jesus nós somos livres, somos libertos. Estamos livres de todo mal, toda circunstância. E fala para colocarmos a couraça da justiça, calçar os pés, mas também fala para usarmos o escudo da fé. Então, a nossa fé é como um escudo. Naquela época, naquelas guerras, eles enviavam dardos, enviavam setas inflamadas, enviavam as bombas, as bolas, não era com fogo, aquilo tudo. E o escudo serve para proteção.
Porque a gente nunca pode dizer, o diabo não vai mais me atacar. Era tão bom se isso fosse verdade. Agora que eu recebi Jesus, nunca mais seria atacado. Quem dera. Na verdade, mesmo depois de recebermos Jesus, o diabo continua atacando e continua querendo afligir problemas. Mas com o escudo da fé grosso, um escudo da fé forte, nós ficamos protegidos. E também fala sobre o capacete da salvação. O capacete é uma parte da armadura que serve para proteger a cabeça. Pois é, a nossa cabeça, os nossos pensamentos precisam ser protegidos, porque a mente ela é um campo de batalha. Quando o diabo lança pensamentos, lança setas inflamadas na cabeça, muitas vezes uma pessoa fica desanimada, fica desiludida, fica decepcionada, ela perde forças. Mas quando nós guardamos na nossa mente os nossos pensamentos com a palavra de Deus, nós conseguimos travar a batalha e vencer. E também fala sobre a arma de ataque, que é a espada do Espírito. Numa guerra, eu não posso passar o tempo todo na defesa. Eu vou me defender, vem uma bomba, uma flecha, uma seta, escudo, seta, escudo, escudo. Então, assim você não vai ganhar nunca. Daqui a pouco você está cansado e perdeu a batalha. É preciso ir para o ataque. A melhor defesa é o ataque. É preciso ir para frente, para cima. Como é que eu posso ir para cima e para frente do diabo, não é? Para conquistar, para avançar, ganhar território. É quando eu começo a usar a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? É como Jesus fez. O diabo também apareceu para Jesus lá no deserto. Jesus foi batizado e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E quando estava no deserto, o diabo apareceu. E como é que Jesus lutou contra o diabo? Era falando, Satanás, está escrito. E é isso que também nós vamos agora ver aqui na nossa Bíblia, em Lucas 4, no versículo 1. Lucas é o Evangelho. Lucas 4, no versículo 1, e diz assim, não é? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu e nem bebeu coisa alguma. E quando terminou, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ou seja, apareceu o diabo para tentar Jesus. E Jesus disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando ao monte alto, disse, dar-te-ei todos os tesouros, todo poder e glória, se me adorares. E Jesus disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor, teu Deus. E no 10, o diabo voltou a falar com Jesus, está escrito, mandará os teus anjos que te guardem, tal e tal. No versículo 12, Jesus fala bem assim, dito está, não tentarás ao Senhor, teu Deus. O diabo apareceu várias vezes para atormentar Jesus, várias vezes para trazer tentações a Jesus. E Jesus venceu. Mas como é que Jesus lutou? Jesus usou armas, não usou gritos, não usou pontapés, balas em tiros. Jesus usou arma espiritual, arma da palavra. E quem sabe você desse lado também está passando por circunstâncias, né? Que você também precisa lutar, precisa ir para a batalha. E a arma que eu estou a falar, o que eu estou falando hoje, é a arma da palavra, o está escrito. E quando nós usamos está escrito, Satanás está escrito, sabe de uma coisa? Ele tem que obedecer, ele tem que sair. E quando falamos de uma batalha, de uma guerra, não é? Logo vem aquela coisa que eu vou dar um tiro e pronto, já venci a guerra. Já pensou? Se toda a guerra fosse vencida só com um tiro, uma bala, era muito fácil. Mas não é assim. Uma guerra é composta por várias batalhas. E é preciso vencer uma batalha, 2 batalhas, 3 batalhas. E a gente não pode ceder no meio da guerra. Depois da primeira batalha vencida, tem que ficar firme. E é isso que Deus fala, que eu também tenho que resistir ao diabo. Porque no meio da guerra, o diabo lança pensamentos, lança sentimentos. O diabo tem como que uma unção, um poder, não é? Existe a unção de Deus, que é um poder sobrenatural, que traz paz, traz amor, traz alegria. Mas o diabo também tem uma unção. E ao contrário da unção de Deus, traz medo, traz desânimo, traz desencorajamento. Mas a gente tem que colocar essa unção para correr. A gente tem que colocar o diabo para correr. Nós temos que ficar do lado de Deus. Temos que resistir ao diabo. Eu queria convidar você a abrir agora a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5,
no versículo 8, e diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Então o que Deus fala? Fica firme, resiste, não ceda. E quando nós estamos a passar por dias maus, porque toda gente tem dias bons e dias menos bons, toda gente tem um dia mau. E no dia mau a gente tem que resistir, a gente tem que ficar firme, a gente não pode ceder. Porque o diabo quer que a gente recorra a planos de segunda, quer que a gente recorra a outros planos. Mas sabe de uma coisa? Se a gente ficar do lado de Deus, a gente vence sempre. A tua luta não é contra o teu chefe, não é contra os teus familiares, não é contra o teu marido, nem contra a tua esposa. Quem sabe em casa o teu casamento não está assim a mil maravilhas. Quem sabe você está enfrentando uma turbulência no teu casamento. E o problema é ela, o problema é ele, o problema são os filhos. É um problema. Há alguém que é um problema. Mas sabe de uma coisa? Você pode trazer paz de volta para a tua casa. Você pode trazer de novo amor para dentro da tua casa, para dentro da tua família, lutando contra o inimigo verdadeiro, que não são as pessoas. Não é a mulher, não é o marido, é o diabo. Quem sabe lá no teu trabalho um ambiente já desagradável, conversinhas, mexericos, já nem dá vontade mais de trabalhar, aquele ambiente tão mal. Mas sabe de uma coisa? Luta contra o inimigo verdadeiro, contra o diabo. Usa a arma da palavra, usa está escrito, Satanás, e fala versículos bíblicos, bate no diabo e bota ele para correr. Não é hora de mudar de casamento, não é hora de mudar de esposa. Isso aqui não presta, vou para um plano B, outro casamento. Essa empresa não presta, vou para outra empresa. Não fuja do problema, enfrente o problema. Resista ao diabo, ele vai ter que fugir. Eu queria terminar abrindo a Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, né? Deus diz como é que nós devemos resistir ao diabo. E ele fala bem assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e então ele fugirá. Então, nessa batalha espiritual, nessa guerra, a primeira coisa que nós temos que fazer é sujeitar a Deus. E como é que eu me sujeito a Deus? É quando eu me sujeito às minhas autoridades, ao meu pastor. É quando eu me sujeito à palavra de Deus. Então, se eu faço o ponto número 1, sou sujeito a Deus. O ponto número 2, o passo número 2, aqui em Tiago, é resistir ao diabo. Eu vou ficar firme, eu não vou ceder, eu não vou abrir mão dos meus alvos, eu não vou abrir mão dos meus sonhos, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão do meu emprego, não vou abrir mão da minha empresa, é o diabo que vai ter que fugir. E sabe de uma coisa? O diabo é um covarde, o diabo é um derrotado. Ele vai fugir aí da tua casa, vai fugir aí da tua família. E é por isso que nós agora vamos praticar esta palavra. Nós agora vamos interceder. Nós vamos agora fazer batalha espiritual. Estamos aqui juntos neste programa. E hoje eu queria orar pela tua casa. Eu hoje queria orar pela tua família. Há muitas famílias que estão bem, mas infelizmente há famílias debaixo de ataque. Há famílias debaixo de fogo. E nós hoje vamos usar a autoridade do nome de Jesus. Vamos usar o poder da palavra, do está escrito. Vamos resistir ao diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir da tua casa, vai fugir da tua família, no nome de Jesus. Caiam por terra agora Com louvor. os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. E nós agora vamos fazer batalha espiritual pela tua casa, pela tua família. E o louvor não para, porque hoje é um momento, é um programa de intercessão, de batalha espiritual. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu trago agora a tua presença, a minha família. Na tua palavra está escrito que o Senhor
que aquele que habita no teu esconderijo é a tua sombra que descansa. Eu e a minha família habitamos na tua casa, no teu esconderijo. É a tua sombra que nós descansamos. Nenhum mal nos sucede, nem praga alguma vai chegar à nossa casa, porque tu, Senhor, já destes ordens aos teus anjos para nos guardar e nos proteger, no nome de Jesus. Nós estamos nesse momento a fazer luta, a fazer batalha espiritual. Estamos a orar por você que está em casa, por você que enviou o seu pedido de oração. Vamos orar agora em línguas, vamos orar no Espírito, porque é a oração perfeita que fazemos por você e por todas as famílias aqui representadas. Amém. E nós agora vamos usar a autoridade, vamos usar agora o poder da palavra, como está escrito. E diga assim comigo: Satanás, eu ordeno agora a todo problema, todos os demônios de contendas, discussões, que parem agora a sua manobra na minha família, no nome de Jesus. Eu liberto a minha família, o casamento, os filhos de toda influência satânica, no nome de Jesus. Satanás, está escrito que Deus não me deu nenhum espírito de medo, mas de paz, de amor e de uma mente sã, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar, ó Deus, no nome de Jesus, que eu ordeno agora todo principado agora que se levanta contra as pessoas que estão aqui conosco, as famílias aqui representadas, os pedidos de oração. Agora eu falo agora esses problemas familiares, que eles desapareçam no nome de Jesus. Da mesma forma como Jesus falou à figueira e ela secou e ela desapareceu, eu falo agora esses problemas que sequem, que eles desapareçam no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você que está em casa, coloque agora a mão no seu coração. E agora eu vou orar e você agora concorda com amém. Ó Deus, eu declaro agora paz, união, saúde para todos os membros das famílias, no nome de Jesus. Declaro agora que os casamentos são casamentos cheios do teu amor. As famílias têm paz, têm união nas suas casas, no nome de Jesus. E a ti, Senhor, damos toda a honra e toda a glória, porque tu és Deus que salva, tu és Deus que cura, o Deus que santifica todas estas famílias, no nome de Jesus. Amém. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Nós estamos a fazer batalha espiritual, estamos a fazer guerra. Eu não sei, quem sabe a tua família debaixo de ataque, quem sabe a tua família debaixo de luta. Outras pessoas estão bem, glória a Deus porque a tua família está bem, glória a Deus porque o teu casamento está bem. Mas aqui neste programa, nós oramos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros, porque somos uma família. Vamos continuar a louvar a Deus, porque o louvor é uma arma. Vamos dar ordem agora a todo inimigo de Deus que caia por terra, todo espírito de divórcio que caia por terra, os vícios que caiam por terra das famílias e libertem as famílias, no nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. É Deus quem dá uma vida nova. E Deus quer dar uma vida nova para a tua casa, para a tua família. E o primeiro passo para essa vida nova começar é quando você que está me assistindo nesse momento decide dar o primeiro passo, entregar a tua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Às vezes a gente fica pensando, né? Só vai mudar quando todo mundo for para a igreja, quando todo mundo fizer. Mas sabe de uma coisa? Alguém tem que dar o primeiro passo. E se hoje você está aqui, é porque Deus já está falando com você. Deus quer te ajudar. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho
Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Se você está desse lado, acredita em Deus, acredita que Jesus é o Filho de Deus, que morreu lá naquela cruz para levar os nossos pecados, morreu, ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus o Pai, você pode ser feito filho de Deus, fazendo uma oração, abrindo o teu coração para Jesus entrar. Se você hoje fala assim, bispo, eu quero mesmo ser Jesus, eu quero essa vida nova, essa família nova que Deus pode me dar. Eu queria agora te conduzir numa oração muito importante. Se for possível, fechar os olhos para se concentrar em respeito a Deus. Se estiver trabalhando, pronto, cada um sabe onde é que está, né? Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Glória a Deus. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Foi uma oração muito importante. Por fora não muda nada, mas por dentro mudou muita coisa. Jesus acabou de tirar uma natureza do mundo dentro do teu coração e colocou agora a natureza santa, colocou luz dentro de você. Se você fez essa oração, nós aqui do Canal Brasil gostaríamos muito de te conhecer. Entre em contato conosco, não é? Manda lá o teu nome, diz a cidade onde você está, que um dos nossos pastores vai te encaminhar aí para a igreja mais próxima da tua casa. Ou então você pode continuar aqui conosco no canal. E 2 conselhos. O primeiro deles é leia a palavra de Deus, que vai te ensinar como é que você anda agora nessa vida com Jesus. E o segundo é, fique conosco aqui, seja na igreja Maná Física, perto da tua casa, presencialmente, ou conosco aqui na TV Maná Brasil, tá bom? Eu hoje me despeço de você por aqui. Foi uma enorme alegria estarmos juntos hoje e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. A você, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. E você já venceu? Eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu